A paz do Senhor, vamos continuar aqui, mais uma leitura comentada. E eu estou aqui com a minha A mãe. paz do Senhor a todos vocês que nos acompanham. Espero que estejam todos bem. Vamos continuar a nossa leitura, como a Gisele já falou, estamos fazendo a leitura comentada, lendo um capítulo por dia. Estamos no livro do Evangelho de Marcos e hoje vamos ler o capítulo 3, a cura de um que tinha uma das mãos mirrada. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: É lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor, com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. E retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar, e seguiu uma grande multidão da Galileia e da Judeia, e de Jerusalém, e da Idumeia, e da além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom, uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que o não comprimisse. Porque tinha curado a muitos de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito, para que não o manifestassem. A eleição dos 12. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filho do trovão. André e Filipe, e Bartolomeu e Mateus, e Tomé e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu e Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, o que o traiu. A blasfêmia dos escribas. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: Está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: Tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesmo, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, e então roubará sua casa. Na verdade, vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmia com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo, porque diziam: tem espírito imundo. A família de Jesus.
Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora mandaram-no chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele, e disseram-lhe: Eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para o que estavam assentados junto dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã e minha mãe. Glória a Deus, né? E hoje foi o nosso alimento, né? O nosso alimento espiritual, essa maravilhosa leitura, continuando falando, né, dos grandes feitos de Jesus. E vamos fazer agora uma breve leitura desse capítulo, explicando. Nesse capítulo temos, primeiro, a cura que Cristo realizou no sábado de um homem que tinha uma mão mirrada e a aliança dos seus inimigos contra ele. Por causa disso, a afluência de pessoas de todas as partes a ele para serem curadas e o alívio que todas encontraram nele. A nomeação dos seus 12 apóstolos para serem seus assistentes e os pregadores do seu evangelho. A sua resposta às críticas blasfemas dos escribas que atribuíram seu poder de expulsar demônios a um pacto com o príncipe dos demônios. Cristo confessa os seus discípulos como os seus parentes mais próximos e queridos. Glória a Deus. E isso também se estende até nós, que hoje, né, somos os parentes de Jesus, que através do seu sacrifício nos fez filhos de Deus, né? Sendo assim também irmãos de Jesus. Então, todos nós que aceitamos Jesus como único suficiente Salvador das nossas vidas, nós também somos irmãos de Jesus, né? Somos também seus discípulos. A ordem também que Jesus deixou se espalhou a todo aquele que nele crê, de fazer o seu ide. Que Deus abençoe a cada um de vocês que nos assiste, que lê juntamente conosco. Vamos orar e agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito. A Gisele vai orar. Papai do céu, muito obrigado, Senhor, por esse dia, pelo meu alimento, pelo meu calçado, pelo meu vestir. Obrigado, Senhor, por tudo. Abençoa, Senhor, os missionários. Abençoa, Senhor, cada um que está nos acompanhando, Papai do céu. Multiplica as bênçãos em suas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. A paz do Senhor e até amanhã.